Esse é o canal Espírita Responde número 69 e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o suicídio. Vamos entender o que acontece com os espíritos, como é a chegada deles ao plano espiritual. Vamos ler uma emocionante psicografia de um irmão suicida que ainda estava sofrendo no umbral quando enviou a mensagem, e vamos ouvir também o nosso amado Chico Xavier nos explicando como é a próxima reencarnação de quem comete o suicídio. Mas pessoal, eu queria pedir licença a vocês para eu não usar mais a palavra suicídio nesse vídeo. Eu vou me referir a isso como abreviação da própria vida. Caso contrário, o YouTube pode restringir esse nosso vídeo aqui ou mesmo tirar ele do ar. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde. E se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Refrigeração Jatobá, e ele diz o seguinte, olha só. Boa noite, me chamo Ricardo, acompanho sempre que possível os vídeos deste canal. Primeira pergunta, o suicida, ele escolhe isto para a vida ou é um ato por depressão, situações difíceis que ele acha a melhor saída? Segunda pergunta, todos os suicidas depois do ato feito vão para o Vale dos Suicidas ou ficam vagando até cumprir sua idade que estava programada na Terra? Refrigeração Jatobá, Ricardo, muito obrigado pela pergunta e pela confiança. Vamos lá então. Bom, pessoal, primeiramente, essa questão do Vale dos Suicidas é um local que foi nos trazido, né, através da literatura, e nós não sabemos exatamente se existe esse lugar específico para que os irmãos que desencarnam quando abreviam a própria vida, né, para que eles fiquem lá. Mas nós sabemos que esses irmãos vão passar pelo umbral de certeza, né? Da mesma maneira, alguns sim podem ficar vagando aqui na crosta da Terra, mas é mais comum que eles fiquem realmente nas zonas umbralinas. Por quanto tempo eles vão ficar lá? Nós vamos falar sobre isso ainda aqui nesse vídeo, tá? E primeiramente, então, nós faremos a leitura de algumas perguntas de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec indaga os espíritos benevolentes sobre essa questão da abreviação da própria vida. É muito importante que a gente faça essa leitura para a gente compreender o que a codificação da doutrina espírita nos diz, nos mostra sobre isso. Questão 943. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera.
Questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E Kardec ainda continuou nessa questão 944, no item A. Não é sempre voluntário o suicídio? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. E agora nós vamos para a questão 952. Comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Resposta: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. E Kardec continua ainda nessa questão 952, no item A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Resposta: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há, muitas vezes, uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Questão 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Resposta: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. E por fim a questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Bom, pessoal, pelas perguntas e respostas, nós acabamos de ver que nós não podemos afirmar que todos que abreviam a própria vida o fazem pelas mesmas intenções, que é simplesmente acabar com a própria vida, e nem que todos terão o mesmo destino na espiritualidade ou mesmo em uma futura reencarnação. Nós temos que abandonar esse determinismo, pois somos individualidades e Deus sempre está mais atento às nossas intenções do que aos nossos atos. Não, pessoal, nós não podemos de forma nenhuma entender essa questão da abreviação da própria vida como se existisse, digamos, um catálogo de pecados. Por exemplo, pecado 1, abreviar a própria vida. Então, todos que cometem esse pecado 1 responderão pelo ato da mesma maneira. Não é bem assim que acontece. Mas se a gente for pensar então nos irmãos que abreviam a própria existência, a própria vida,
nós podemos dividir eles em alguns grupos. Por exemplo, aqueles que o fazem, mas sem a real consciência. São aqueles tomados, então, por algum transtorno grave, como a depressão, por exemplo. Mas note, eu estou falando de depressão, doença, e não a pessoa estar triste por algum motivo e dizer que está com depressão. Estou dizendo aquela atestada por médicos e mesmo assim, pessoal, naqueles casos em que a depressão é severa mesmo, porque existem alguns casos em que a depressão não é tão severa assim. Mas nesses casos, onde ela vem com muita força, a pessoa que abrevia a própria vida não quer morrer, não quer fugir das lutas da reencarnação, provas e expiações que elas estão expostas, né? Que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar. Essas pessoas querem simplesmente que a dor acabe, dor causada pela depressão, por essa doença. Então, como nós podemos imaginar Deus, nosso Pai amado e justo, nosso Criador, condenando esse filho, fazendo ele sofrer terríveis padecimentos na espiritualidade ou nas próximas reencarnações, se esse foi um ato causado por um transtorno que impediu esse seu filho de enxergar a realidade? Nós não conseguimos entender ou conceber um Deus assim, não é verdade? Pois, como nós já dissemos, Deus está mais atento às nossas intenções do que aos nossos atos. E nós temos também aqueles irmãos que abreviam a própria vida em um ato de sacrifício, quando essa abreviação da própria vida se dá para que outras pessoas sejam salvas de alguma situação. Mais uma vez, essa pessoa não queria morrer, não queria fugir das lutas que ela própria escolheu antes de reencarnar. Simplesmente o sentimento de amor ao próximo e de empatia falou mais alto e essa pessoa abreviou a própria vida. Mais uma vez, nós podemos esperar que Deus, nosso Pai e Criador justo e amoroso, permita que esse filho sofra os padecimentos espirituais? Mais uma vez, claro que não. E nós temos ainda aqueles que abreviam a própria vida de maneira involuntária. Eles também não querem morrer, porém, a vida desregrada que levam faz com que eles cheguem ao plano espiritual como suicidas. É o caso, pessoal, por exemplo, de André Luiz, né? O mentor espiritual que nos enviou vários livros através da mediunidade do nosso amado Chico Xavier. Inclusive o livro Nosso Lar, onde André Luiz conta a sua chegada ao plano espiritual, seus anos de sofrimento e padecimento no umbral e o seu resgate por socorristas da colônia Nosso Lar. André Luiz desencarnou, se não me engano, devido à sífilis, né? Isso causado pelo sexo desvairado. Além disso, a sua saúde foi comprometida pelo abuso do cigarro, do álcool, entre outros. Quando nós vivemos, então, pessoal, uma vida desregrada, nós nos associamos aos espíritos obsessores enquanto ainda estamos reencarnados. E vamos vibrando, então, de uma maneira tão densa que quando desencarnamos somos atraídos ou levados por esses obsessores até regiões densas, regiões de baixas vibrações como o umbral, onde sofrem muito por chegarem lá como suicidas. E por fim, pessoal, nós temos aquelas pessoas que abreviam a própria vida por escolha própria, de maneira consciente. Aquelas pessoas que, devido a desgostos, né, na reencarnação, como, por exemplo, o fim de um relacionamento amoroso, ou a perda de dinheiro, ou algum ato que praticou e agora ele é motivo de vergonha, ou até mesmo pessoas que estão tristes por ver um ente querido desencarnar,
e cometem esse ato. Nesses casos, pessoal, houve uma desistência em relação às provas que eles mesmos escolheram. A total perda na confiança nos desígnios de Deus e simplesmente eles interrompem a encarnação, que lhe é dádiva para o crescimento moral e o crescimento espiritual. O corpo físico, que é um templo emprestado por Deus, é destruído e a vida terrena é findada. Aqui estão os espíritos que sofrem verdadeiramente na espiritualidade, sofrimento tão grande que os mentores nos dizem que não há palavras suficientes em nosso vocabulário para expressar tais padecimentos. Esses irmãos abreviam a vida do corpo, porém não são desligados completamente dele assim que desencarnam. Então eles vivem um estado agonizante de confusão mental, onde sentem permanentemente a dor física do ato que os levou a morrer, sentem as impressões do corpo físico de tal maneira que sentem a decomposição dele. Muitas vezes, pessoal, o momento da abreviação da própria vida é vivido de uma maneira ininterrupta, um eterno morrer, sofrer a dor, mas ver que ainda está vivo para passar por tudo isso mentalmente de novo e de novo e de novo, sem parar. Agora, olha só, eu vou ler aqui para vocês uma psicografia, ela é bem curta, tá, pessoal? De um irmão que abreviou a própria vida. Note que esse irmão já estava conseguindo ter um pouco mais de consciência sobre o seu real estado e, às vezes, a espiritualidade permite tais comunicações para que nós sejamos alertados. Veja só. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo. Sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo, orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro com as pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso o bastante? Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses infelizes que aqui estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. Essa psicografia, pessoal, está contida em O Céu e o Inferno, livro da Codificação Espírita, livro de Allan Kardec, está na segunda parte, no capítulo 5, na página 301. Bom, pessoal, mas aqui você deve estar então se perguntando: esse sofrimento é eterno? Esses padecimentos são eternos? E a resposta é não, claro que não. Diferentemente daquilo que muitas religiões pregam, esse sofrimento dos irmãos que abreviam a própria vida, uma hora termina, pois chega a hora desse irmão ser resgatado. Isso quando ele adquire as condições, que é essa lucidez um pouco mais elaborada,
e o arrependimento verdadeiro. Esses irmãos, então, são levados até um posto de socorro ou até um hospital em alguma colônia espiritual, onde eles passam por um longo tratamento, bastante longo mesmo, viu, pessoal? E após esse tratamento, eles vão viver ali na colônia, vão trabalhar, vão estudar e se preparar para uma nova reencarnação, que sim, será muito mais difícil devido ao ato que praticaram. Agora, pessoal, isso não é um castigo. Trata-se das marcas que o ato deixou no perispírito, que é o nosso corpo fluídico. Quando nós estamos encarnados, nós temos então o nosso corpo físico, e entre esse corpo físico e a nossa alma encarnada, há um corpo fluídico que é o perispírito, que repassa as informações da alma encarnada ao corpo físico e as informações do corpo físico para a nossa alma encarnada. E como esses irmãos reencarnam com essas marcas no perispírito, elas são passadas ao corpo físico. E além disso, pessoal, além das marcas no corpo físico, esses irmãos escolhem reencarnar nas mesmas condições ou em condições muito piores que os levaram a abreviar a própria vida. Por exemplo, devido à condição financeira, né? E então esses irmãos, eles escolhem reencarnar uma condição financeira muito mais difícil para que possam resistir então a essa prova ou expiação, né? Resistir a tudo isso, mas dessa vez como vencedores, sem abreviar então a própria vida. Isso acontece por qualquer motivo que leve então os irmãos a abreviar a própria vida. Agora veja só esse trecho da entrevista do nosso amado Chico Xavier sobre esse nosso assunto. Essa nova reencarnação, pessoal, dos irmãos que abreviam a própria vida, será então, como nós dissemos, muito dura, muito sofrida. E Chico Xavier fala então sobre isso. Veja só. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Normalmente, na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também aqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lytton. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos,
com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Então, pessoal, diante de tudo isso, nós devemos nos manter vigilantes em relação à nossa reencarnação, sabendo que as provas e as expiações às quais somos submetidos, são oportunidades para que a gente cresça, evolua moralmente e espiritualmente. Não podemos nunca perder a fé na vida e a confiança nos desígnios de Deus, nunca mesmo. E para você que viu um ente querido abreviar a própria vida, seja pelo motivo que for, saiba, Deus, nosso Pai e Criador amoroso, bom e justo, não desistiu dele, não irá fazer com que ele sofra eternamente, com que ele queime eternamente. Sim, ele pode estar sofrendo agora, mas mesmo nesse momento de sofrimento, ele está sendo assistido por corações amigos, e no momento certo ele também será resgatado, terá sua oportunidade de se redimir desse erro, pois Deus ama todos os seus filhos da mesma maneira, ama da mesma maneira aqueles que erram e aqueles que não erram, e ele nunca, jamais deixa algum filho amado para trás. Então, se você quer ajudar o seu ente querido que abreviou a própria vida, ore por ele, mas ore sem dor, sem sofrimento e sem desespero, pois ele pode estar assim, mas ele precisa do seu equilíbrio, da sua lucidez e do seu amor. Mande então a ele somente bons pensamentos e bons sentimentos. Isso vai amenizar o sofrimento dele, que ele pode estar passando nesse momento, e vai ajudar ele a ir recobrando a consciência. Mas quando você pensa em relação ao seu ente querido que abreviou a própria vida, apenas com dor, com mágoa, com angústia, então tudo isso chega até ele e, na verdade, vai agravando o sofrimento dele. Então tenha fé sempre, e se você está com algum problema que te leve à tristeza, que te leve a pensamentos ruins, procure ajuda com seus familiares, procure ajuda médica e também procure ajuda espiritual. Tudo isso vai ser muito bom para você, tá bom? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom?
um fraterno abraço a todos e que assim seja.